O preço das ações no Brasil tem caído enquanto o lucro sobe, ou o lucro tem caído pelo menos mais devagar do que o preço das ações. Isso significa que abriu um flanco, onde você consegue encontrar boas oportunidades. Eu falei isso aqui algumas vezes e vocês me pediram, né? Choradeira danada. Raul, mas mostra o que tá barato. Então, eu mostro o que tá barato aqui. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Então vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem algumas coisas antes da gente falar sobre esse estudo aqui que eu preparei para vocês, né? O mercado, ele tá estressado, é diferente de um mercado em pânico. Quando você vai olhar, o Ibovespa, ele vem acumulando aqui 7 pregões seguidos de queda e ele voltou para o menor nível desde janeiro, lá no comecinho do ano, né? Então o que a gente tem aqui? A gente está olhando o prêmio de risco, o mercado está dizendo, olha, não vale a pena eu me arriscar no Brasil esse ano. Cenário eleitoral, dívida pública crescente, etc. O mercado está olhando que não faz muito sentido. Não teve uma quebra de resultado nas empresas. Não é que ele olhou assim e falou, ó, o resultado desses negócios do Brasil tem vindo ruim e por isso eu não vou mais investir. O investidor está olhando e falando, cara, hoje no mercado eu encontro coisas onde eu estou comprando ações de tecnologia americana, etc, com expectativa de IA, eu estou olhando, né, para uma expectativa de uma China ali que apresentou alguns resultados interessantes também em tecnologia, e eu estou olhando para um Brasil que, poxa, apesar de ser extremamente seguro, né, esse paraíso que todo mundo veio buscar em 2025 porque não tinha bomba estourando, agora você tem o Trump, vamos dizer que ele tá dizendo que o Lula pode se complicar, então ele tem dito algumas coisas que acabam colocando o Brasil numa perspectiva meio complicada, né? E quando a gente vai olhar no detalhe, não são todas as empresas brasileiras que estão caindo. A gente tem algumas oportunidades aqui. E outro ponto que eu queria ressaltar antes da gente começar o estudo é que nem sempre, quando a gente fala de múltiplos baixos, por exemplo, o preço pelo valor patrimonial, né? Que a gente vai falar, cada R$1 da empresa, se ele tiver o PVP igual a 1, cada R$1 que tem lá dentro, você estaria pagando o preço justo em relação à estrutura física, né? Ou seja, se um prédio vale 1 milhão, a empresa está avaliada em 1 milhão. O prédio dela, os carros, aquilo que ela possui de posses. Quando a gente vai falar disso, nem todo múltiplo baixo, ele significa necessariamente uma oportunidade. Porque, por exemplo, eu posso estar com um múltiplo de 0,50, mas eu posso estar com uma depreciação do meu patrimônio gigantesca. Isso é só um dos exemplos. Ou posso estar com uma queda tão grande no lucro que eu vou ter que me endividar e daqui a pouco meu patrimônio pode ficar negativo. Então não é isso que a gente está procurando aqui. Eu sei que é um vídeo técnico, vocês gostam menos, né? Mas a gente vai estar procurando aqueles detalhes, assim, que podem nos ajudar aqui. Então, 7 pregões de queda seguidos, né? 167.400 pontos, tá baixo. 5,5 bilhões de reais de investidores estrangeiros voltando para o país deles, então que saíram até o dia 7 aqui, em agosto, dá 5,5 bilhões, é muita coisa. O estrangeiro voltando para casa, procurando os investimentos nos Estados Unidos e tal. O dólar hoje está custando R$ 5,17. A gente tem alguns gatilhos aqui. Para vocês terem uma ideia, o JP Morgan também rebaixou, né, a recomendação para o mercado brasileiro de compra, que estava em compra, para neutra, citando aí a aproximação do fim do ciclo de flexibilização monetária, desaceleração da atividade e deterioração do ciclo de crédito. E a taxa de juros brasileira abaixando. O cenário eleitoral e a inflação, né, de 4,4% em 12 meses também completam esse plano de fundo aqui. Ou seja, esse desconto, ele tem nome e sobrenome, né? Pode dar aí. Eu não vou dar porque senão vocês ficam chateados. Tem gente aqui de todos os lugares. Então, beleza. Então, quando a gente vai olhar aqui o fluxo estrangeiro, como é que ele estava vindo? Olha só, olha que interessante. Janeiro, 26,3 bilhões de reais estrangeiros entraram. Quando a gente vai para fevereiro, 16,1 bilhões. Quando a gente vai para março, 11 bilhões. Quando a gente vai para abril, 3,2 bilhões. Então foi desacelerando. Então quando a gente vai olhar, o estrangeiro estava colocando dinheiro. Aí agora a gente chega em agosto, teve um resgate grande, né? A gente viu esse dinheiro voltando para lá. O estrangeiro, de janeiro a julho, ele colocou 33,6 bilhões, né? E o institucional local, ou seja, aqui no Brasil, resgatou 36 bilhões também. Então aqui a gente tem um outro problema, que é um problema aqui agora que eu vou falar para vocês. O que tem acontecido também e que deve acontecer ainda nos próximos anos? A gente tem os fundos, né, de ações, os fundos multimercados e tal, eles estão enfrentando uma crise muito complicada. O que acontece é que, de repente, o investidor percebeu que ele não precisa mais ficar refém desses fundos. Ele não precisa pagar 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance. Os ETFs chegaram com tudo no Brasil, estão crescendo gigantescamente, e para o investidor que investia nesses fundos e pagava muita taxa, para você ter uma ideia, com 30, 40 anos aí, uma taxa de 2%, o fundo ganha mais dinheiro do que você. Era esse o custo que
que o cara estava investido no Brasil. Inclusive, a sua previdência deve estar num custo parecido com esse, da sua avó, dos seus pais. Só que esses fundos, que antigamente o gestor ele falava que ele era incrível e tal, sei lá o quê, e tem alguns que são mesmo, né? A gente tem fundos que entregaram um desempenho acima, o que importa é a taxa líquida do investidor. O investidor está perdendo dinheiro e olhando ele pagando aquela taxa de administração muito gorda. Eles começaram a resgatar dinheiro. Então, eu não sei nem se o institucional ele está tirando dinheiro da bolsa porque quer. Eu acho que ele está tirando dinheiro da bolsa porque ele está sendo forçado. Ele está recebendo as chamadas, né? O pessoal está tirando o dinheiro deles e transferindo para outras estruturas mais baratas. Ou mesmo investindo diretamente, via stock picking. Hoje o conhecimento em ações do brasileiro é muito maior, né? A gente tem mais de 4, 5 milhões de pessoas, antigamente tinha 100 mil, 150 mil, né? Então tem esse movimento também e tem esse resgate acontecendo para ir para ETFs ou para veículos mais baratos, né? Então, ou investir diretamente ou veículos mais baratos ali. Até mesmo alguns fundos estão mudando a metodologia. Você percebe que a XP colocou lá o tal do fundo com 1% de administração e 30% de performance, né? Ou seja, eu ganho mais quando você estiver ganhando mais também, tentando encontrar algum mecanismo para salvar essa indústria. Não é que todos os fundos vão acabar, aqueles que entregam muito retorno, assim como aconteceu nos Estados Unidos, que tem ETF desde 1980, né? Você vai ter aqui no Brasil também. Aquele que entrega muito retorno, ele vai continuar incrível. E isso aqui quem ganha é o investidor, né? As taxas desses fundos de ETF, eles vão caindo. Tem ETF lá fora de 0,07, por exemplo. Então, obviamente, aqui no Brasil vai acontecer uma coisa similar. Quando a gente vai olhar, né, aqui, você tem 4 empresas que elas estão na mínima de 52 semanas aqui no mesmo dia. Se a gente olhar hoje, por exemplo, Banco do Brasil, você vai perceber aí que ele está com a cotação hoje a R$ 18,99 e a máxima dele nas últimas 52 semanas foi de R$ 27,52. É claro que o Banco do Brasil teve um problema grave. O Banco do Brasil enfrentou, né, um aumento na inadimplência do agronegócio. Então, assim, tem toda uma questão acontecendo aqui, mas repara na cotação, quanto que ela caiu. Quando a gente vai olhar para a M. Dias Branco, que é a empresa de processamento de alimentos, repara, inflação, etc. Cara, nada faz você deixar de consumir produtos de farinha de trigo, né? A M. Dias Branco prepara bolacha, biscoito, massa de macarrão, farinha de trigo. São coisas, necessidade básica, o brasileiro não vai deixar de consumir. Mas você repara que na máxima de 52 semanas estava R$ 29,34, agora está R$ 16,82. Mudou muito, né? Sanepar, poxa, empresa de saneamento do estado do Paraná, não tem como o brasileiro deixar de consumir, mesma coisa, cotação máxima R$ 9,08, cotação agora R$ 6,31, né? Então, foi uma pancada que o investidor brasileiro tomou. Quando a gente vai olhar, Vivo Telefônica, né? Empresa também de telecom, setor altamente concentrado no Brasil, a gente só tem, claro, Vivo e TIM, né? É pouquíssimo assim. Então, a empresa estava R$ 41,48, foi para R$ 29,93. Então, você reparar aqui, tem muita empresa caindo. Então aqui você vai olhar, SLC Agrícola tá com 10,6% de queda, né? Sanepar, 19,5% de queda, muito forte. Pomo, né? 26,3% de queda. MDia, 29% de queda. Uma queda muito expressiva, né? Entre a melhor e a pior aqui desse grupo de empresas, a gente tá falando de 35% de diferença, né? Então assim, a gente percebe que tem muita empresa caindo muito forte. MDia 3 e Pomo 4 concentra a maior parte dessa queda aqui nessa lista que a gente preparou. Aí vem BBAS, né, e as outras empresas ali. Mas olha o que a gente tem. Quando a gente vai olhar o retrato de valuation aqui, se a gente fosse observar os indicadores dessas empresas, aí a figura muda completamente. Olha o que a gente tem aqui. Então a gente tem Pomo, né? Poxa, indústria. Cara, absurda. Se você pegar os números, tá aí. PL, 4,49 vezes, ou seja, tô pagando 4 anos de lucro adiantado aqui. PVP, 1,27, né? Um PVP baixo para uma empresa dessa qualidade. Então, a gente percebe um enterprise value pelo EBITDA aí, né? Que seria o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, a gente percebe ele em 4,28, ou seja, valor da empresa pelo o lucro operacional, né? Você poderia dizer que está em 4,28 vezes. A gente tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 23,90%, um ROI da empresa de 28,32%. Ou seja, a empresa tem boa capacidade, está gerando caixa, está distribuindo lucro pesado, nem faz sentido um dividendo desse, né? Não é nem possível de ser mantido a longo prazo, mas está apanhando. Quando a gente vai olhar BBAS3, mesmo esquema, 6,93 o PL. Não. O PVP chegou em 0,57. Você tá dizendo o seguinte, cara, olha o nível de delírio que chegou, né? Vamos supor que você vai comprar hoje o Banco do Brasil. Se você pegar o que o Banco do Brasil tem de sede, estrutura física, agências, né, os carros, etc., isso está avaliado, por exemplo, em 1 milhão, o mercado está falando que vale 570 mil. Aí você pensa, é uma empresa endividada? Vai quebrar? Tem alguma coisa errada? Não, tá dando lucro bilionário. Ou seja,
Eu não gosto de estatal, mas sinceramente, estão dando o Banco do Brasil. Se eu fosse o governo, eu recomprava, aumentaria minha posição, sinceramente. Né? É loucura isso aqui, é loucura. É uma empresa que está sendo, não é vendida, ela está sendo oferecida gratuitamente. Ok, o ROI está baixo, né? 8,20%, dividend yield de 2,90%. Afasta o investidor brasileiro que gosta daquele dinheirinho pingando. Mas é isso, um banco sendo dado de graça é loucura, você nunca vê isso. Tanto é que o Santander está querendo recomprar as próprias ações do Brasil, porque está falando que não vale a pena. Você vai olhar a Lupar, empresa de energia elétrica, né? PVP também em 1,05, PL de 7,27. Você olha o ROI da empresa 14,38. É uma empresa lucrativa, baixa dívida. Olha, nada aqui é dívida, tá? Empresa endividada não. 2,94 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Então, assim, empresa sem dívida oferecida gratuitamente. Isso aqui, ó, é basicamente, cara, você tá pegando aqui e falando, olha, eu tô pagando, a empresa lucra, etc. Eu tô comprando a empresa pelo valor que tem de patrimônio. Mas você pegar aqui a UVP e falar assim, o custo da sede de vocês vale 5 milhões, a empresa vale 5 milhões. E empresa num setor que não é fácil de você competir, né? Você vai montar uma empresa de energia? Como, né? É difícil. Sanepar, mesma coisa, água e saneamento. 0,75 PVP. Cara, não tem o que falar, né? Você vai fazer o que com isso aqui? Você vai parar de consumir Sanepar? Como é que ela vai sumir? Então, 7,78 PL. Que risco é esse? Que risco Brasil é esse que estão colocando isso aqui, ó? 9,64% ROI, dividend yield de 1,79, dívida 0,76. A empresa não tem dívida nenhuma, né? Tem menos de uma vez o resultado anual dela de dívida aqui. Não serve pra nada essa dívida. M Dias, alimento, mesma coisa. Não tem dívida, dinheiro em caixa. Olha como que a empresa está sendo vendida. 0,68 de PVP, empresa de alimento, redondinha, bacana. 8,18 PL, ok. Né? O ROI é 8,33, dividend yield tá distribuindo 6,28%. Cara, é o melhor momento da história do Brasil, se você pegar aqui nos últimos anos. Ah, Raul, mas pode se repetir, pode ficar ainda melhor. Cara, pode, mas também pode não acontecer mais. Quando você olha, a conjuntura de fatores, ela tá muito boa pro investidor brasileiro. PSSA 3, né, seguros, 8,23 o PL, 1,88 o PVP. Você vai olhar, não tem dívida também, empresa seguradora, né, 22,84% ROI, 6,42% de dividend yield. Engie, energia elétrica, tá mais cara. 2,67 o PVP, aí você já vê, né? 10,14 o PL, mas assim, muito descontado em relação ao próprio preço. Dívida também baixinha. Olha o ROI da Engie, 26,37%. Não tem nem como dar mais dinheiro que isso, né? Dá mais dinheiro que vender cocaína, pô. 5,14% de dividend yield. E a energia elétrica, desliga, né? Como é que você vai parar isso aqui? Não vai parar, a Engie nunca vai parar. Vi23, telecomunicações aí o setor. Quando você vai olhar também, dividend yield 3,78%, ROI 10,05%, ou seja, empresa sem dívida também, 0,26% o endividamento dela. A empresa dessa sendo vendida a esses múltiplos, né, 1,45 de PVP, é um dos menores valores que você já viu para Vivo Telefônica, empresa de telecomunicação, empresa que está na crista da onda para tecnologia, poderia, né, até se meter IA na frente, vai para 500 vezes aqui. Então, se fosse a Vivo aí, se quiser captar um dinheiro de trouxa, né, fala que tá fazendo alguma coisa com IA aí que rodou. Acabou o call center, fala, pronto, aí já... Né. SLC Agrícola, poxa, agronegócio, empresa negociada a 1,22 o PVP, 20 vezes o PL, é lógico, teve um estresse forte, né? Situação do Trump, tarifa e tal, mas quando você vai olhar também, endividamento para o setor, até ok, né? 3,11 aqui, ROI de 6,10, é aquela, um riscozinho maior, endividamento um pouquinho maior, mas também muito bem negociada. Klabin também, nos menores múltiplos dela aí, né? Um dos menores múltiplos que você já conseguiu pro Klabin, 2,33 vezes o PVP, 39,35 o PL, né? É porque você viu as outras, agora você deve estar achando essas caras, mas é porque assim, as outras estão sendo dadas, essas daqui pelo menos estão sendo vendidas com um prêmiozinho, mas não tem prêmio quase nenhum. Então você olha aí também, essas dívidas estão muito boas. O que você tem de leitura disso aqui? Empresas sendo vendidas, algumas abaixo do valor patrimonial. Você tem empresas muito próximo do valor patrimonial ou com PL muito baixo, né? Quando você vai olhar, você está pagando por uma empresa que você está, em 4 anos ela se paga só com o lucro dela mesma em alguns casos. Você tem outras empresas que tiveram uma redução de lucro porque estão fazendo investimento pesado, ao mesmo tempo acreditando no Brasil, todas essas empresas estão falando que as coisas estão boas, que vai dar certo, e ao mesmo tempo você tem um pânico generalizado por conta de manchete de jornal. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente vê a realidade. Empresas muito baratas. O dinheiro gringo estava entrando em janeiro, né? Ele voltou para casa, é muita promessa de IA, muita coisa gigantesca acontecendo lá fora, o que afeta o preço do Brasil. O Brasil, você vê, empresas reais, né? Aqui a gente não está trabalhando com promessa de futuro, a gente está trabalhando com entrega de agora. Então você tem aqui um setor
muito legal, né? Esse PVP baixo aqui, ele é um reflexo também, né, do ROI dessas empresas, né? Então você percebe que quanto menor o ROI, quanto melhor o retorno pelo patrimônio, o investidor fala, cara, eu vou pegar o dinheiro, vou colocar na Selic. Só que ele esquece que a Selic cai. Então é isso. O investidor olha pro ROI e fala, aquelas empresas que estão com ROI baixo, eu tô rentabilizando melhor o dinheiro do que ela. Por exemplo, se eu vou pegar a Sanepar, se ela pegasse toda a estrutura e vendesse e colocasse no tesouro, era melhor, né? É isso que o investidor está pensando. Só que isso não é mantível a longo prazo. Quando você vai olhar essa empresa, né, começou a cair a taxa de juros, essas empresas vão subir novamente. Então, assim, as três abaixo do patrimônio tem um ROI entre 8,2 e 9,6. Então, assim, nenhuma empresa com ROI acima de 14%, ela está negociando com abaixo de uma vez, né? O preço pelo valor patrimonial. Então, estão falando do custo do dinheiro, né? É esse o ponto. A exceção aqui acaba sendo a Pomo 4, porque ela está com ROI de 28,32, só que tá com um PVP de 1,27 vezes, né? É uma companhia aqui que combina amplo desempenho, ela tá tendo, ao mesmo tempo que você percebe o medinho do mercado. Então, quando você vai entrar no detalhe agora, vamos dar uma olhada no detalhe aqui. Inclusive, se você quiser aprender a investir da maneira correta, eu vou te recomendar escanear esse QR Code aqui ou clicar na descrição aqui do canal, porque você pode se tornar um aluno da OVP. Lá no final eu falo melhor, mas assim, pra você ter uma ideia, né? Isso aqui tem aluno da OVP que já tá, aproveitando há muito tempo. Chegando agora para você, atrasadíssimo. Então o negócio é o seguinte, a M Dias Branco aqui eu desconto que ela vai ser o mais profundo desse grupo, né? 0,68 aqui o PVP, ou seja, tá abaixo do valor patrimonial. A ação caiu 40,7% em 12 meses, 29% no ano, né? Ela negocia hoje na mínima das 52 semanas. Assim, o que você percebe é que o ROI está em 8,33%, seria um ponto aqui de atenção que você pode olhar, mas a dívida é negativa, né? E o lucro, o crescimento do lucro também dos últimos 5 anos, ele é negativo. Teve toda uma situação. O Brasil importa muito ainda farinha de trigo, você tem algumas questões, o preço aumentou demais dos insumos dela, é um insumo dolarizado, são alguns problemas que existem na empresa, é verdade. Mas assim, não tem como a M. Dias Branco deixar de existir, né, gente? É isso que a gente precisa se lembrar. Então, naturalmente, isso precisa melhorar. E a empresa tem 519 milhões de reais em caixa para lidar com esse movimento, né? Então, quando você está falando disso, se ela tem um caixa líquido de 519 milhões, imagina, até esse 519 milhões, você está pagando por ele quanto aí? Multiplica ele por 0,68. Então, você está comprando, né, cada 100 milhões desse aí por 68. Não é loucura você pensar isso, né? É essa conta que as pessoas acabam não fazendo. O Banco do Brasil, ele tá com lucro acima do consenso e o mercado ficou muito assustado com a coisa do agro, né? Então o lucro líquido somou 3,9 bilhões, empresa lucrativa também, você tá comprando ela aí com 0,57, assim. Então é muito acima do... o consenso do mercado era que ele viria com lucro de 3,5 bi, ele veio com lucro acima e ainda assim a coisa não funciona. A inadimplência do agronegócio tem assustado o pessoal, é um ponto de atenção, mas é aquela... Se o Banco do Brasil fosse quebrar ou fosse acontecer alguma coisa, o governo teria que injetar dinheiro. É risco zero. É lucro privado e se der prejuízo é coletivo. O Brasil paga. Não tem muito o que fazer, sabe? Você está protegido nisso aqui. No máximo a diluição, né? Se tivesse um problema grande. Mas não tem esse risco. O banco está lucrativo. 3 bilhões, né? No caixa. Dá para ele se resolver. Então, quando você vai comparar a média histórica dessas empresas, que eu acho que é um ponto importante, eu não gosto de gráfico, vocês sabem, mas só para elucidar, tá? Não é que tô falando, vai se comparar por gráfico, não, porque nem que o gráfico caiu tem que subir de novo, não é isso. Empresas lucrativas, vamos analisar aqui. Quando você vai olhar, a média histórica do PL da empresa é 14,91 vezes da Pomo, ela tá em 4,50. M. Dias, 2,24 vezes o PVP, né? Você está em 0,69. BBAS, PVP 0,94 a média, está em 0,55. Então, está 41% abaixo da média, 69% abaixo da média, quando você vai ver aí a Pomo. A Klabin, você tem aí 35% abaixo da média dela, 3,61, está em 2,33. Engie, 3,70, está em 2,67. Você percebe, olha a lista inteira, né? SAPR, 0,94, está em 0,75, 20% abaixo. PSSA, 10,27, está em 8,22, 20% abaixo. A Loop, 1,17, está em 1,05, 10% abaixo. SLC Agrícola, né? 1,37 a 1,23, 10% abaixo também. Vivit tá com um prêmiozinho, tá 9% acima da média histórica dela, 13,24, tá em 14,43 o PL. Aqui eu usei o PL ou PVP para vocês entenderem, né? Então você consegue perceber que em 2017, Pomo, por exemplo, chegou a 51, cara. Olha que loucura. Chegou a 51 o PL dela, agora a gente está em 4,5. Quando você vai olhar M. Dias, a pior da série histórica. Pode pegar qualquer período, né? Chegou a negociar 4,02. No otimismo gigante lá de 2017 também foi bem. Aí agora já não tanto. Lá em 2020, bancos, né? BBAS, olha só. Você percebe que ele está abaixo da crise da Dilma. Olha que loucura.
BBAS está negociado abaixo da crise da Dilma, galera. Então, é isso aqui. Klabin também está negociado ali próximo dos múltiplos da maior crise da história, né? Então, você tem números aqui que dizem pra gente que essa história tá mal contada. Engie, mesma coisa, né? Também muito abaixo da série histórica. SAPR, muito abaixo da série histórica. PSSA3, olha aqui, ó. Coloquei pra vocês verem. CLCE Agrícola, mesma coisa. Vivite Comunicações, tá acima, um pouquinho, levemente acima da série histórica, né? De PL dela. Então, se você é um investidor, né? Por que o pessoal tem falado pouco? Porque tá comprando muito. Ninguém quer espalhar isso aqui. Quando você olha para os investidores grandões mesmo, o cara tá comprando e tá comprando muito. Quem entende de Brasil sabe que isso aqui é uma consequência de ano eleitoral, etc., é uma expectativa. E lembrando, né, nós somos aqui investidores de longo prazo, porque você está pensando, mas e se fulano de tal vence a eleição, daqui a pouco não é tão legal, você pega 4 anos aqui que podem ser ruins por quesito fiscal, etc., o Brasil pode ter problemas e tal. Gente, o Brasil se endivida em moeda corrente nacional, o máximo que a gente tem é um custo inflacionário. Se você tiver inflação que vai arrebentar, beleza? Você tiver com dinheiro em ações, naturalmente se a inflação no país vai para 100%, as ações sobem 100%. Já mostrei esse fenômeno acontecer na Argentina, né? O Merval, já mostrei esse fenômeno acontecendo em diversos países hiperinflacionários. O risco aqui não é de posicionar, é de não posicionar. Você fica pegando pré-fixado, a inflação estoura, vai acontecer o quê? Agora, empresas, elas repassam o custo. Uma empresa de energia, né, como é que você percebe que a inflação aumentou? Ela aumenta o preço. Uma empresa de água, ela aumenta o preço. Uma empresa de alimento, ela aumenta o preço. Você vai no supermercado, vai estar a mesma coisa. Então, né, você tem que buscar uma proteção, uma lógica para você compreender muito bem isso aqui. Então, se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, né, o que eu te recomendo? Você vai entrar aí agora em alvp.com.br, vai clicar no Faça sua análise de perfil. A gente te mostra como fazer uma carteira nesse momento, para que você consiga aproveitar essa janela. Se você já é um investidor há muito tempo e pensa, Raul, será que a UVP vai funcionar para mim e tal? Você já tem uma carteira de ações gigante ali, pô, Raul, tenho muito dinheiro investido. Só de você entrar na UVP, você migra para cá, vai investir com a gente. Você recebe acesso a uma plataforma de investimentos, né? E essa plataforma não expira, você fica com acesso para ela. Uma vez que você for aluno, para sempre você pode investir por ela. Você fica ali, pode investir e você vai ganhar mais dinheiro no seu aluguel de ações. Você vai ganhar cashback dos investimentos que você faz em renda fixa, que tem uma taxinha que a galera te esconde. Então tudo isso você vai ter acesso lá. Você tem uma comunidade de investidores para trocar uma ideia, uma galera para conversar. Não só para conversar sobre isso, mas para conversar sobre empreendedorismo, tá com uma dúvida na sua empresa, etc. Então é um ambiente muito bacana. Aproveita essa janela. Eu sei que às vezes você fica pensando, eu não sei se eu vou fazer curso depois de tantos anos, né? Gente vendendo curso na internet, cara, nada disso, né? As pessoas não têm que ter medo de conhecimento. Você tem que entrar, porque isso vai mudar a forma como você trata investimentos. Eu te garanto. E se não funcionar para você, não tem problema, eu te devolvo o dinheiro. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Eu devolvo 100% do dinheiro. Então assim, entrei lá, assisti todas as aulas, concluí, emiti meu certificado, né? Os primeiros módulos são mais tranquilos, muitas vezes as pessoas se confundem, tem que chegar até o final, é bacana, vale a pena. Você assiste o módulo 4, sua cabeça faz... Cheguei, não gostei, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E outra coisa, você acha às vezes que você já é mais avançado, a UVP hoje tem, tipo assim, aula, né, de valuation aqui, quando você vai olhar, por exemplo, com análises profundas, entrando no detalhe do detalhe do detalhe. Não faz parte da grade tradicional, mas você pode assistir. Então assim, Raul, né, eu quero uma aula mais técnica, mais profunda. Você tem que ir às aulas técnicas, você tem um módulo só de valuation, só aí tem mais umas 100 e poucas aulas. É assim, para você que é noiado, né, às vezes quer avançar, não precisa. Para você vai ser muito mais simples, você só assistir as aulas da grade principal, você já aprende a investir, mas às vezes você é um cara que quer ir no detalhe do detalhe do detalhe, né? Você consegue também na UVP. Então, vale muito a pena, entra lá, que para mim vai ser um prazer, né? Conseguir ajudar vocês a investirem melhor aí. Eu sei que esse tipo de vídeo vocês não gostam tanto, né? É um tipo de vídeo aqui no canal que não alcança muita gente, mas, cara, eu sinto a minha responsabilidade de falar para vocês. Assim como falei em 2020, muita gente ganhou dinheiro. Assim como falei em todos os momentos. Né? Assim como avisei das cagadas quando eu tava fazendo a IPO daquelas porcarias de Melius, de Get Ninjas. Começou todas aquelas empresas bosta a fazer a IPO, enjoei, tá ok? Eu avisei que não ia entrar, avisei que era importante. Eu acho que esse momento aqui é um momento de se posicionar em bolsa. Né? Acho muito bacana, estuda direitinho, né? E vai valer a pena para vocês. Eu ia dar uma olhada nos comentários aqui, mas acho que já me estendi muito, né? Então não vou não. Beijo para vocês e até amanhã.